Vamos agora falar de uma dificuldade que eu tive e tenho certeza que todos aqueles que usaram o Flame Robin pela primeira vez também tiveram, que é a adaptação logo de início. Ele é um pouco diferenciado em comparação com outros programas, especialmente programas para o Windows, né, que normalmente iniciam-se com um wizard, né, você passa por telas de configurações. Bom, parece que o Flame Robin foi feito de um programador para outros programadores. Então ele assume que algumas pessoas vão, quando começar a usar, estudar um pouco mais nessa ferramenta. Às vezes isso não acontece. Por isso, vamos falar agora do início e o ajuste de preferências. Então eu vou carregar o Flame Robin pela primeira vez e note um bip de erro aparecendo, mas não é. Como você pode ver aqui, ele está fazendo um aviso de que o arquivo de configuração dele foi criado. É a primeira vez, né? Então ele gera realmente um arquivo de configuração nesse diretório. No diretório dentro da sua profile, no caso do Windows, appdata local Flame Robin. Ok? No Linux é igual, com exceção de que o nome da pasta é .flamerobin no seu $home, ok? Aproveite para guardar este arquivo ou este diretório, né, num pendrive, num outro diretório, porque você pode aproveitar esses arquivos para restaurar a configuração caso você as perca, ou aproveitar, copiar esses arquivos e levar para uma outra máquina ou outro sistema operacional e reaproveitar as definições que você já tem aqui. Então vamos lá, vamos dar um OK aqui. E a janela de início dele é assim, é essa padrão. Tá bom? Você normalmente vai registrar seus bancos de dados debaixo dessa opção localhost aqui. Mas eu sou um pouco diferente, eu não faço isso. Então eu vou fazer aqui um unregister. Então o que você vem aqui é sempre os seus servidores, tá? Localhost é um servidor. Então eu vou desregistrar e vou registrar aqui, tá? Um servidor local. Então eu vou chamar de local, tá? Display name pode ser qualquer nome. Tá, eu vou chamar de local, tá? E dentro de local eu vou registrar os bancos de dados, tá? Meus bancos de dados locais, tá? Eles estão aqui no meu c:/temp. Então eu vou colocar aqui um banco de dados, por exemplo, chamado CS22, vou aqui, né? Vou usar usuário e nome, né? Então sysdba, a senha é a padrão, master key, né? Master key. Tá? E nesse caso desse banco aqui, se eu não me engano, ele é ISO, tá? Eu não tenho certeza. Mas se você carregar ele como um ISO errado, olha só o que acontecerá. Ele abre simplesmente, mas se estiver com um ISO equivocado, Database Register, e aí eu falo aqui que aqui, por exemplo, é um Windows 52, ó. Vem essa advertência, tá vendo? Então você não precisa se preocupar quando você registra o banco de dados errado. Então eu não quero prosseguir, né? Vou desconectar e vou mudar novamente para estar tudo certinho. Tá ok? Então é ISO 88591. Algo que é importante você saber é que quando você faz esse registro, cujo servidor, note só, eu coloquei local, né? Mas eu não coloquei nem o hostname nem porta, você está fazendo um acesso embarcado. O acesso embarcado, o que é? O acesso embarcado é um acesso que você faz fisicamente ao arquivo, né? Então, quando você, por exemplo, eu coloquei master key aqui, note, se eu colocar algumas letras a mais, ó, ele vai abrir do mesmo jeito. Por quê? Porque a autenticação está sendo ignorada nesse caso. Ela está sendo ignorada completamente. Então é um acesso embarcado. Não tem problema nenhum você fazer um acesso embarcado para desenvolvimento. O único problema é que quando você está com acesso embarcado, né, você não consegue fazer multiusuário. Então vamos fazer o mesmo acesso aqui. Agora vamos fazer o acesso remoto. No acesso remoto você tem que identificar o hostname, né, por exemplo, localhost, e a porta. Né? No caso aqui desta máquina é 3040, não é 3050, que seria o padrão. E aí eu vou registrar agora a mesma base de dados. Aqui, né?
Vou usar o usuário e vou usar a senha Master Key. É o char7 ISO. Ok. Olha, se eu estiver acessando ele remotamente, agora eu não consigo acessar. Tá vendo? Não. A mensagem de erro é que ele está tentando, mas está sendo usado por outro processo. Então você não consegue. Então isso limita um pouco o desenvolvimento. Tá bom? Então, mas se eu quiser um acesso local, como é que eu faço? Olha, você vai ter que usar o protocolo XNet. Então você vai colocar XNet // na frente. E aí, agora você tem que acertar a senha Master Key. Ok? Pronto. Agora você pode abrir aqui e você pode abrir aqui no remoto também. Tá? Num deles você está fazendo um acesso remoto, ou seja, usa o protocolo de rede, usa a porta. No outro está fazendo um acesso local, usa o serviço de banco de dados, mas não preciso me preocupar porque ele não está acessando o arquivo fisicamente como se fosse um acesso embarcado. Né? Ele acessa via o serviço chamado Firebird, tá ok? E não precisa de porta. Novamente, lembre-se que aqui, ó, eu não tenho porta nenhuma, ó, é local, tá bom? Tá? A única coisa que eu fiz é, ao registrar o banco de dados, colocar XNet na frente, tá bom? Se você quiser um acesso remoto, existe uma outra forma também de você acessar, tá? Qual é? Vamos criar aqui, ó, registrar um serviço chamado iNet. Não vou colocar nem hostname nem porta, mas vai ser remoto. E eu vou registrar um banco de dados aqui, um novo banco de dados, tá? Eu vou chamar aqui de iNet Session só para diferenciar, tá bom? Onde ele está? Ele está aqui no temp, ele é essa base de dados aqui, ok? O usuário é o mesmo e a senha é Master Key. O que eu vou fazer de diferente nessa conexão? Eu vou colocar inet //. Inet significa que ele vai usar o protocolo de rede. Ao não identificar nem servidor, nem porta, tá? Porque eu deveria ter aqui localhost, né? E deveria ter aqui 3040, tá? Mas ao não fazer isso, tá? Eu estou dizendo que o endereço é o localhost. Ele entende direitinho, né, como localhost. E funciona? Olha só, funciona, tá bom? Então você não precisa muito se apegar a como você registra os servidores, né? Desde que você saiba quais são os prefixos, né, com que você vai registrar a sua base, né? Então aqui net eu já coloquei o localhost aqui, ó, tá vendo? Sem precisar fazer este mesmo ajuste aqui, ó, em Server Registration, deixei tudo branco. Tá bom? Esse é apenas um exemplo. Agora eu vou desconectar essa base para não confundir vocês, né, nessa parte desse vídeo e nos seguintes, tá bom? Então vou registrar, desregistrar, né, e deixei aqui apenas os dois, o remoto e o local.